1000 vezes louvores ao Senhor que nos amou e que nos salvou. Que esses louvores estejam sempre presentes nos nossos lábios, pela recordação daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, estamos falando sobre as riquezas da graça, e na semana passada nós falamos sobre a eleição. Falamos o quanto nós somos privilegiados ao entender sobre a eleição e entender, portanto, que desde antes da fundação do mundo, o Senhor já havia escolhido o seu povo, a igreja, aqueles que estão servindo, aqueles que já serviram e aqueles que ainda vão servir. Mas se você for pensar comigo então sobre a doutrina da eleição e pensar numa praça como nós temos aqui à frente, e você começar a olhar as pessoas que estão ali, e depois você sair na praça e você começa a dizer para as pessoas: você é eleito, você não. Você é um eleito, você não. E você começar a falar isso para as pessoas na praça, como você acha que eles vão reagir? Você acha que eles vão ficar felizes? Ou não? Ou não vão nem entender o que você está dizendo? Se nós não pensarmos, então, que benefícios há em você dizer para alguém que essa pessoa foi eleita ou não, né? Para que isso serve para nós? Nós precisamos então entender, a eleição, vimos que ela é uma doutrina bíblica, porém, nós vemos Paulo continuar então a falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo através de Cristo Jesus, as quais ele está agradecendo então ainda, como nós vimos no capítulo 1, versículo de número 3, e nós vamos continuar a leitura do texto. Porém, aqui já há um erro que eu identifiquei antes de colocar no projetor. É capítulo 1, do 7 ao 10 hoje. Tá? Então, nós vamos fazer essa leitura para continuar o estudo que nós fizemos, então, nas semanas anteriores. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos orar? Fez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós neste momento queremos agradecer por estarmos aqui e pedimos a Ti, ó Deus, que nos abençoe. O Senhor venha iluminar a nossa mente, venha nos dar o entendimento da Tua palavra para podermos, enriquecidos com a verdade do Senhor, poder Te servir sempre em fidelidade, poder propagar a santa, boa nova do Senhor em Cristo Jesus, que o Senhor nos use para isso. Pedimos então, e desde já agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, então o texto de Efésios 1, do 7 ao 10, vai nos responder quais são os benefícios da obra de Cristo, que Paulo então continua falando, texto, porque ele vai trazer o agradecimento, então, desde o versículo 3 até o versículo 14, e são muitas coisas que ele traz, por isso estamos segmentando todos os textos. Então, ele começa a falar aqui sobre uma obra que acontece por meio de Cristo Jesus, que é a regeneração. Ele vai usar duas palavras para, então, tratar sobre este assunto da regeneração, que é o quê? É o transformar, é o dar a vida, é fazer então daquilo que teve a sua condição deturpada, corrigi-la. Isso acontece por meio de Cristo Jesus, e ele traz no versículo de número 7, então, duas palavras: redenção e remissão. Quando nós vemos então Paulo falar sobre a redenção, ele está então nos mostrando qual é a causa pela qual então acontece esta regeneração, esta transformação que Deus faz. Na redenção podemos então chamar de um resgate que está sendo feito.
Há um pagamento para este resgate daqueles que tiveram a sua condição alterada. E aqui, como nós bem sabemos, alterado então por causa do pecado. O pecado então altera a nossa integridade e nos leva para longe de Deus. Não permite nós termos mais a vida a qual o Senhor havia nos criado para ser, para fazermos feitos santos, vivendo para o Senhor e somente para Ele. A partir então da queda, nós não temos mais esta possibilidade. Então, precisamos deste resgate, precisamos deste pagamento para que eu e você tenhamos então a nossa condição resgatada. Porque sem Cristo Jesus, pecadores que nós somos, nós podemos entender que estamos em uma prisão na qual nenhum de nós tem condição de sair dela por si só. Por quê? Por que as suas ações não podem fazer com que você saia dessa condição? Por que as suas boas ações, a sua forma amorosa de agir, misericordiosa, não podem te ajudar nisso? Porque até mesmo as suas boas ações, até mesmo a sua misericórdia, o seu amor, estão corrompidos. Estão todos afetados ou manchados pelo pecado. Então não há qualquer parte em nós na qual o pecado não interferiu. Nós estamos completamente corrompidos e, portanto, precisamos de uma transformação completa, né? Então vemos aí a palavra do Senhor, ela nos lembrar sobre esta transformação que tem então como meio o próprio Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 20, então diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então aquilo que Paulo fala aos Efésios, no versículo 7, que ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, nós vemos então ser reafirmado na carta aos Colossenses. A causa pela qual nós somos redimidos, somos resgatados, é o próprio sangue de Cristo Jesus. Assim também Paulo diz na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 25. Ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então nós vemos aqui, a redenção ela acontece através do sangue de Cristo Jesus. Então houve um preço pago para nos resgatar. Talvez uma informação como essa, um trecho como esse, né, como nós estamos aqui parando para olhar, seja algo que você já ouviu muitas vezes e ouve até repetidas vezes. E talvez não traga o impacto que deveria trazer, e Paulo está então tendo como proposta aqui. Porque quando nós pensamos que nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, isso tem que alterar completamente a nossa postura diante do Senhor, né? Porque nós não poderíamos então fazer algo, né? Nossas ações também estão manchadas pelo pecado e precisamos de um resgatador, aquele então que veio para pagar o preço por nós, né? Os eleitos aqui que nós estamos tratando, né? São os eleitos de todos os tempos, todas as tribos, todos os povos, todas as nações recebem então a mesma condição através de Cristo Jesus. Quando você observa uma imagem como esta, não sei o quanto você consegue ver dela, talvez ela esteja um pouco clara demais. Alguém identifica alguma coisa da imagem ou está muito claro? Será que abaixando a luz ajuda, Juliana? Ainda não, né? Aí, agora um pouco melhor. O que vocês identificam nesta cena? Dá para ver alguma coisa? Meio difícil, né? Alguém chuta alguma coisa? Aqui conseguem ver que tem uma cama, talvez? Mais ou menos? É? Aqui temos uma mesa com uma roupa e aqui temos uma estante, né? Uma pequena estante ali. Onde vocês acham que é esse lugar? Ou onde poderia ser? Um quarto. De onde? Uma casa, hospital, né?
Tem outra imagem aqui, acho que é melhor deixar um pouco baixo, Juliano, só para poder enxergar melhor. E aqui, o que vocês enxergam? Um shopping? Hã? Será? Parece um shopping, não é? Poderia ser um shopping, né? Muito bonito. E aí vocês enxergam a parte da frente. O que é isso? Um hospital? Pode ser, muito bonito, né? O que mais que poderia ser esse lugar? As 3 imagens, pode acender de novo, Juliano, eu vou passar para o próximo slide daqui a pouco. As 3 imagens, elas se tratam do mesmo lugar, que o Tiago acertou. Esse lugar é uma prisão de luxo na Áustria. Muito bonito, né? Por fora, se você passasse, você diria o quê? Shopping. Né? Talvez até quisesse conhecer o shopping. Porque é muito belo, né? Quem ia desconfiar que isso é uma prisão? O que é que essa imagem nos ensina? Essas imagens, né? Aquele quarto era da prisão, tá? Poderia ser um leito de hospital, uma casa de qualquer um de nós, né? É muito bonito. Mas apesar da beleza que esse lugar tem, não deixa de ser uma prisão. É interessante nós pensarmos sobre essa comparação, porque assim somos nós, sem Cristo Jesus. Pecadores que podem até aparentar uma prisão de luxo. Externamente, é tudo muito bonito, mas que não deixam de ser uma prisão. Por causa dos pecados, continuamos então presos e precisamos de um resgatador. Precisamos de Cristo Jesus. E Paulo está mostrando isso então na carta aos Efésios, que Cristo então traz sobre nós a redenção. Ele paga o preço para poder transformar a nossa condição. E a partir daí, então, ele fala outra palavra para essa regeneração acontecer, que é a remissão. E veja como ele diz então no texto: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então ele está falando aqui agora sobre perdão. Ele está falando então que a causa é Cristo, através de Cristo, nós recebemos o efeito daquilo que ele fez, o perdão. Nós somos perdoados pelo Senhor e agora então nós podemos voltar a um relacionamento. Mas quanto disso, quanto de você recebeu perdão? Quais os pecados que você teve que já foram pagos? Qual é a extensão daquilo que você pode fazer de maldade nesse mundo, que você pode aplicar o perdão de Cristo sobre ela? Existe um limite? Se eu estou em Cristo Jesus, a minha natureza, completamente corrompida pelo pecado, ela foi transformada. Ela recebe o perdão. E os pecados que eu estou cometendo, ou posso vir a cometer, recebem perdão da mesma forma. A extensão, então, desta remissão dos pecados, não é segundo aquilo que você é segundo a graça, a riqueza da graça. Então vejam só como é importante nós olharmos isso, porque isso muda completamente a forma de nós olharmos para nós, para como nós vivemos e como nós olhamos para as outras pessoas. Porque há perdão para as pessoas não pelo que elas fazem, mas pelo que Cristo fez. Então, se você olhar para cada uma das pessoas que estão aqui hoje, independente do conceito que você tenha sobre as pessoas, diante de Cristo, todos recebem a mesma condição. Mas se você for falar assim, mas tem uns que são melhores que os outros, tem uns que são mais fáceis de lidar que os outros. Independente, é segundo a riqueza da graça de Cristo, então, que nós recebemos isso. Eu conheci, então, um amigo, ainda no seminário, ele teve uma oportunidade
de conhecer uma criança, e essa criança só está ilustrando aqui, tá? É só para nós pensarmos um pouco nela. E essa criança, ela se chamava Arthur, e o Arthur tinha todas as condições para que ele tivesse problema na sua vida, porque ele tinha dificuldades na sua estrutura. Ele tinha uma tráqueo que havia sido feita nele para ele poder respirar melhor. Ele tinha problemas de locomoção, ele não tinha uma boa estrutura corporal, não ficava de pé sozinho. Esse menino tinha dificuldades no desenvolvimento, na fala, respiração. E esse meu amigo e a sua esposa, conhecendo a condição do Arthur, eles adotaram essa criança. Eles iam viver com essa criança, sabendo que dali para frente poderia ser só pior. Eles adotaram ele quando ele ainda era um bebê. E ele cresceu com os problemas. Desenvolveu seus problemas até que o Senhor então permitiu ele viver. O Senhor o tomou para si. Mas eles tiveram uma atitude tão graciosa por olhar para aquela criança e dizer: eu estou disposto a pagar o preço para que ela tenha uma condição de vida. O que muitas vezes qualquer um de nós, ao olhar, falássemos assim: não, se eu for escolher entre alguém que está doente e alguém que está saudável, eu vou escolher. A maior parte das pessoas pensariam assim. E o que nós olhamos então, uma comparação daquilo que este meu amigo fez, muito próximo com aquilo que Jesus faz conosco. Olhe para você antes de Cristo. Romanos 5, Paulo fala: pecadores, Deus nos amou ainda pecadores. Ou seja, tinha tudo errado. Mas ainda assim, o Senhor pagou o altíssimo preço para te dar uma vida, para te dar uma outra condição de vida, para regenerar você, para que você pudesse viver com o Senhor, com aquele que te criou. Então, quando nós olhamos Paulo trazendo esse texto, por mais que ele seja repetitivo em algumas coisas que nós estamos ouvindo, já sabemos disso. É um privilégio nós podermos então ler novamente e entender, como ele vem dizer no versículo, completando isso: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, ele derramou abundantemente sobre nós a graça, sabendo, com sabedoria e prudência, ele está dizendo isso, sabendo quem nós somos, sabendo a nossa condição, sabendo dos erros que ainda teríamos e ainda vamos ter, ele enviou o seu único filho, ainda assim, para morrer no nosso lugar, para resgatar, para restaurar a nossa condição. Então veja o quanto amor nós temos aqui descrito em 2 versículos. Um amor que o Senhor então oferece a nós, que muitas vezes nós não valorizamos. O fato de termos sido regenerados através do sangue de Cristo, recebendo o perdão de Deus, deveria ser motivo para nós nos alegrar todos os dias. Louvarmos ao Senhor todos os dias. Essa é o que Paulo faz no versículo de número 3. Ele está começando esse motivo de gratidão. Está descrevendo, versículo após versículo, quais são então os motivos pelos quais ele está bendizendo a Deus. Mas veja, nós poderíamos pensar: como eu posso saber que Deus disponibiliza os benefícios da redenção e da remissão sobre as nossas vidas? E a segunda coisa, então, que Paulo vem nos mostrar a partir do versículo de número 9, é porque foi revelado. O texto, então, diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então veja, há uma revelação. Qual é o benefício então da obra de Cristo? Através desse momento agora foi revelado. E o que foi revelado? Você já sabe.
Quando você lê o Antigo Testamento, você vê então os profetas falando sobre algo que eles não têm clareza, como você tem hoje. Eles falam de promessas, eles falam do futuro, eles falam de algo que eles não viram acontecer, e eles falam de algo sem saber ao certo quais são todos os detalhes. Mistério de Deus. Mistério de Deus que você conhece, aos quais os profetas queriam saber, aos quais Pedro diz então sobre eles, até os anjos almejavam conhecer e não tinham esse privilégio. Como então nós sabemos que Deus disponibiliza esses benefícios do pagamento do sangue de Cristo, o perdão do Senhor sobre nós? Porque Ele disse, porque foi revelado a nós. Nós temos um conhecimento que nem todos têm, e isso, portanto, deve ser motivo de louvor. Aquilo que estava oculto antes, agora então está claro sobre nós. Nós temos aí algumas irmãs que fizeram cirurgia da vista, não é? Irmãs, né? Alguns que usam óculos e sabem a diferença que é estar com óculos e estar sem óculos. Vamos olhar então para aquilo que aconteceu, é essa mudança. Algo que era apenas prefigurado, que era uma sombra, que era algo um pouco embaçado, agora em Cristo é o pós-cirurgia. É com a lente certa nos óculos. Começa a ver coisa nítida. Começa a ver as coisas com mais clareza. Dá para entender agora o que o Senhor estava então propondo. Os planos de Deus já eram esses, desde o começo. Agora que está mais claro. Ah, mas antes Deus não queria salvar o seu povo pela lei? Não. Era pela graça. Pega o exemplo aí de Raabe. Raabe não pertencia ao povo. Se fosse pela lei, aquela mulher não teria condição alguma, como qualquer outro, não teria condição alguma de ser salvo. Mas ela estava numa condição ali que visivelmente seria considerada impura, pior do que os outros, mas ela é salva. Por quê? Pela graça. Mas por que Deus escolheu ela? Aí você volta para semana passada. Eleitas de Deus, segundo a vontade do Senhor, desde antes da fundação do mundo, para serem então redimidos, para serem resgatados daquela condição. Então nós vemos que o Senhor faz isso, né? Ele mostra, Ele revela a nós. E Ele diz então ainda no versículo de número 9, não só sobre o mistério da sua vontade, mas Ele fala então da condição pela qual, né? É segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, por que Ele faz isso, né? Não é por quem nós somos ou pelo que nós faríamos, é porque simplesmente o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia e Ele se alegra em agir dessa forma, em demonstrar misericórdia. O texto de Miqueias, capítulo 7, ele diz exatamente isso. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer a misericórdia. Então nós observamos que Deus é um Deus misericordioso, e o texto mostra isso para nós. É revelado a nós então como Ele faz e por que Ele faz. Se nós estivéssemos então no lugar do Senhor, será que agiríamos da mesma forma? Sabe um exemplo que você deve ter vivido na escola? Ou que você vive quando, né, nós trabalhamos com crianças, e muitas vezes você está numa sala de aula, você vai dar uma estrela para a criança que se comportou melhor, que fez a atividade, ou você já recebeu isso em algum momento, recebeu ali um carimbo de parabéns dos professores, porque fez tudo, se comportou, não jogou lixo no chão, por merecimento. Imagina se Deus agisse assim conosco. Quantos de nós receberíamos as suas bênçãos? Né? Mas Ele não faz assim. Ele o faz porque Ele tem prazer em demonstrar a sua misericórdia. Mas então a misericórdia de Deus depende de quem eu sou? Não. O que você faz não altera a forma como Deus vai ser misericordioso. Ele o é. E Ele vai continuar sendo.
Não tem como você interferir no caráter de Deus. Ele vai continuar sendo misericordioso como sempre foi. E teve uma vez que nós estávamos viajando, não sei se você vai conseguir ver essa imagem, mas ela é tão simples que eu posso te explicar. Essa está mais fácil de enxergar. Temos ali um cachorro aqui, né? Aí, tá ótimo. Uma vez nós estávamos viajando e a nossa sobrinha, ela estava num outro carro com o tio da Vânia. E aí, de repente, no meio de uma chuva, um temporal, nós estávamos na praia, numa casa alugada. O que é que ela encontrou na cidade? Um cachorro. Sujo, molhado. E ela queria levar para onde? Para casa. Para casa alugada. Ou seja, não é nosso. A gente não ia ficar lá, não ia ter como cuidar daquele cachorro. E ela ficou então triste por não poder ficar com aquele cachorro naquele momento e achou uma casa para poder então deixar ele. Um exemplo muito simples, mas de um ato de misericórdia. E você olha para um cachorro na rua, na chuva, sujo, que está mal, cheirando mal. Você fala assim, que condição que ele tem para que alguém saia do seu lugar e resgate ele daquilo ali? Nada. Você falaria assim, você vai escolher então um cachorrinho que está no pet shop, que acabou de tomar banho perfumado, ou aquele que está na rua? Ele não teria condição alguma. É um ato de misericórdia. Claro que você não é um animal, mas nós estamos falando de um ato de misericórdia por pessoas que não merecem. Se fossem olhar para nós antes de conhecer a Cristo, não teríamos nada que fizesse então Deus olhar e falar assim, olha, esse aqui, por essa coisa que esse faz, ou por essa coisa, pelo jeito, pela família. Não. É simplesmente pela misericórdia do Senhor, pelo amor, pela graça do nosso Deus. Pode acender, Juliana? Não é Juliana, não, Jack está ali agora. Nós vemos então aí, né, os benefícios da obra de Cristo na regeneração, na revelação, que agora nós então conhecemos, entendemos como o Senhor agiu. E o versículo de número 10 fala também sobre os benefícios do governo de Cristo. Veja, ele diz então, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então ele diz que vai não só unir tudo nele, mas também vai convergir tudo nele. O que ele está trazendo aqui então é que em Cristo Jesus nós vamos ser um povo só para sempre, né? Nós vamos então, como o texto próprio diz, tanto as coisas do céu como da terra estarão submissas a ele para todo sempre. Paulo fala aos Filipenses, então, que chegará o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome de Jesus como Senhor pelo seu governo, porque recebe então autoridade através daquilo que ele fez. E vemos então o texto de Apocalipse capítulo 11 dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós vemos então que as bênçãos da obra de Cristo, elas vêm sobre nós quando nós compreendemos a regeneração, quando compreendemos a revelação que temos agora com clareza, e o governo então que vem sobre aqueles então que creem e sobre aqueles que não creem, reconhecendo todo o seu poder. Ao entender então estas verdades, nós nos tornamos cada vez mais humildes, porque se nós não temos o que fazer para receber as bênçãos de Deus e a salvação, nós então temos agora uma postura de humildade. Tudo depende do Senhor. O Senhor agiu na história para então nos resgatar, para nos salvar. Isso acontece pela sua misericórdia. O que é que nos faz então? Olhar uns para os outros e entender que ninguém merece mais do que ninguém. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós estamos então dependendo da ação do Senhor para podermos viver, para podermos servir, trabalhar, fazer o que então for proposto para nós. E por isso somos levados a proclamar essa verdade. Há uma riqueza no conteúdo daquilo que nós sabemos,
que nós precisamos divulgar às outras pessoas. Elas não sabem, muitas delas, que foram eleitas desde antes da fundação do mundo. Você precisa anunciar o Evangelho para que o Espírito trabalhe nela pela palavra, para que ela então torne parte disso, deste povo que está desfrutando das bênçãos de Deus de maneira consciente e que almeja então viver toda a eternidade junto com todos aqueles, os santos, de todos os tempos, eleitos de Deus, para todos sempre em adoração diante do Cordeiro. Então nós servimos ao Senhor e ansiamos constantemente pelo dia de Cristo. Estamos trabalhando para a honra do nosso Senhor, sabendo que nós temos uma esperança dentro de nós, de que um dia Ele vai retornar e vai nos levar para todo sempre, para podermos viver com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, para termos esta humildade, proclamarmos a verdade e continuarmos então ansiando com essa expectativa do dia do retorno de Cristo Jesus. Amém? Alguém mais gostaria de comentar algo, quer tirar alguma dúvida sobre o texto? Vamos nos colocar em pé então?